Ela, desesperada, alugou um namorado para um jantar, mas ele era seu chefe milionário. O que ele fez depois a deixou sem palavras. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar essa história de 0 a 10. Aproveite a história. Rafaela Silva olhou para o reflexo no espelho do banheiro da empresa e respirou fundo. Aos 28 anos, ela havia conquistado muito mais do que sua família jamais imaginou possível. A vaga de assistente administrativa júnior na Castellani Technologies era um sonho realizado, o tipo de oportunidade que garotas da periferia de São Paulo raramente alcançavam. Mas naquele momento, com o celular vibrando insistentemente no bolso do blazer azul marinho que havia comprado em 3 prestações, nada disso parecia importar. Era a tia Márcia. De novo. Rafa, você confirmou que vai levar alguém no jantar? Seu primo está vindo com a noiva nova. A Camila vai estar lá com aquele empresário. E o Tiago? Bem, você sabe. Rafaela sabia. Tiago, seu ex-namorado, o homem que a havia pedido em namoro na frente de toda a família há 2 anos, apenas para terminar tudo 3 meses depois, por mensagem de texto, dizendo que ela não tinha ambição suficiente e que estava saindo com alguém do nível dele. A humilhação ainda queimava como uma ferida aberta. O pior era que o jantar de aniversário de sua mãe, marcado para daqui a 3 dias, seria na casa da tia Márcia. Uma casa grande em um bairro nobre, onde todos os parentes bem-sucedidos se reuniam para exibir conquistas e julgar os que ficavam para trás. Rafaela amava sua família, mas odiava esses encontros. E desta vez seria pior, muito pior. Tiago estaria lá com a nova namorada, uma influenciadora digital com 40 mil seguidores. E Rafaela? Ela estaria sozinha, novamente, a pobrezinha que trabalha tanto, mas não consegue ninguém. De volta à sua mesa, entre pilhas de relatórios e planilhas que precisava revisar, Rafaela sentiu o peso da solidão. Seus dedos deslizaram pelo teclado, digitando quase sem pensar: serviço de acompanhante para eventos São Paulo. Os resultados a surpreenderam. Agências discretas, perfis profissionais, avaliações. Pessoas que contratavam namorados para casamentos, jantares, eventos corporativos. Era bizarro, era desesperador. Era exatamente o que ela precisava. 30 andares acima, em um escritório com vista panorâmica para a cidade, Enzo Castellani assinava contratos que movimentavam milhões, enquanto sua mente estava em outro lugar completamente diferente. Aos 37 anos, ele havia construído um império. A Castellani Technologies era uma das maiores empresas de tecnologia e investimentos do Brasil. Seu nome abria portas, sua conta bancária não tinha limites e seu rosto estava regularmente nas capas das revistas de negócios. Mas tudo isso havia se tornado uma prisão dourada. As mulheres que se aproximavam dele queriam seu dinheiro, seu status, sua influência. Os amigos eram interesseiros. A família pressionava por um casamento vantajoso com a filha de algum político ou empresário. Até suas reuniões de negócios pareciam teatros onde todos representavam papéis cuidadosamente ensaiados. Enzo estava cansado das mentiras, cansado das máscaras. E foi por isso que 6 meses atrás havia iniciado seu projeto mais ousado, um estudo sociológico sobre as relações humanas modernas, especialmente o fenômeno dos relacionamentos transacionais. Ele queria entender as motivações reais das pessoas quando tiravam as camadas de aparência social. Para isso, havia feito o impensável. Usando um nome falso, documentos discretamente arranjados e uma identidade completamente nova, Enzo Castellani se tornou Léo Andrade, um acompanhante profissional da agência Elite Moments. Ele atendia a eventos, jantares, festas corporativas, observava, anotava, documentava tudo para o livro que pretendia escrever sobre as ilusões do relacionamento contemporâneo. Ninguém sabia.
Nem sua secretária, nem seu sócio, nem sua família. Apenas o dono da agência, que havia recebido uma soma generosa para manter o sigilo absoluto. Seu telefone corporativo tocou. Era Laura, sua assistente executiva. Senhor Castellani, a reunião com os investidores japoneses foi remarcada para amanhã às 10. E tem uma pendência no departamento administrativo que precisa de sua aprovação. Enzo dispensou o assunto com um aceno de mão. Sua mente já estava no outro telefone, o celular simples que usava para seus trabalhos como Léo. Tinha uma nova solicitação de cliente na agência. Aquela noite, vestindo roupas casuais, em vez de seus ternos italianos de R$ 5.000, Enzo se dirigiu à sede discreta da Elite Moments para a reunião de briefing. Paulo, o dono da agência, o cumprimentou com um aperto de mão habitual. Léo, tenho um trabalho perfeito para você. Cliente nova, primeira vez usando o serviço. Jantar de família, evento de 3 horas, pagamento adiantado. Ela parece nervosa, mas séria. Acho que vai ser interessante. Enzo folheou a ficha. Nome do cliente, Rafaela Silva. Idade, 28 anos. Ocupação, assistente administrativa. Algo naquele nome ecoou vagamente em sua memória, mas ele não conseguiu identificar. Milhares de pessoas trabalhavam para ele, direta ou indiretamente. Seria coincidência demais. Aceito, disse ele, guardando a ficha. Quando é o encontro preparatório? Amanhã à noite. Ela quer se encontrar em um café no Itaim para conhecer melhor o perfil. Paulo sorriu. Gosta de fazer as coisas direito, essa aí. Rafaela não dormiu naquela noite. Havia gastado R$ 2.000, quase um mês de salário, em um serviço que ainda a fazia corar de vergonha. Mas a agência tinha boas avaliações. Era discreta e, segundo o site, seus profissionais eram treinados para qualquer tipo de evento social. O perfil que ela havia escolhido mostrava um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos escuros, olhar intenso, com descrição de executivo, boa conversação, experiência em eventos corporativos e familiares. Nome, Léo Andrade. Ela digitou e apagou a mensagem de cancelamento 5 vezes antes de finalmente se forçar a confirmar o encontro. Seria apenas um jantar, algumas horas de fingimento, e depois cada um seguiria com sua vida. O que Rafaela não sabia era que o homem que ela estava prestes a contratar para ser seu namorado falso passava todos os dias a exatamente 30 andares de distância dela, assinando os contra-cheques que pagavam seu salário. E que o destino, com seu peculiar senso de ironia, estava prestes a transformar uma mentira desesperada na verdade mais avassaladora que ambos jamais enfrentariam. O café no Itaim estava movimentado quando Rafaela chegou 15 minutos adiantada. Ela havia trocado de roupa 3 vezes, finalmente optando por um vestido simples verde esmeralda e uma sandália de salto médio. Não queria parecer desleixada, mas também não podia exagerar. Afinal, era apenas uma reunião de negócios. Bizarra, constrangedora, mas ainda assim, negócios. Ela pediu um cappuccino que mal tocou, os olhos fixos na porta. Cada homem que entrava fazia seu coração disparar. Seria ele ou ele. Quando finalmente viu Léo Andrade atravessar a porta, Rafaela precisou se segurar para não deixar o queixo cair. A foto do perfil não fazia justiça. O homem era perturbadoramente bonito. Alto, ombros largos, sob uma camisa social azul marinho que parecia ter sido feita sob medida, cabelos escuros perfeitamente penteados e olhos cor de âmbar que escanearam o ambiente com uma intensidade que a fez sentir calor no rosto. Havia algo nele que emanava poder, controle, uma presença que fazia as pessoas se virarem para olhar. Quando os olhos dele encontraram os dela, Rafaela viu algo passar por aquele rosto. Surpresa. Reconhecimento? Mas foi tão rápido que ela achou ter imaginado. Enzo, por sua vez, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Rafaela Silva, a assistente administrativa júnior do 15º andar.
A garota tímida que sempre abaixava os olhos quando ele passava pelos corredores, que preparava relatórios impecáveis, que uma vez havia ficado até tarde organizando uma apresentação que ele precisava urgentemente. Ele tinha assinado um bônus para ela no mês passado, impressionado com sua dedicação. E ela estava ali, contratando um namorado de aluguel. A ironia era tão absurda que Enzo quase riu. Quase. Mas o treinamento que ele havia desenvolvido nesses meses de disfarce entrou em ação. Ele relaxou os ombros, permitiu que um sorriso charmoso curvasse seus lábios e caminhou até a mesa dela com a confiança casual de Léo Andrade, não de Enzo Castellani. Rafaela, sua voz saiu mais suave do que ele pretendia. Léo, é um prazer. A mão dela estava tremendo quando apertou a dele. Enzo registrou cada detalhe. As unhas bem cuidadas, mas sem esmalte caro, o perfume delicado de jasmim, a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa. Obrigada por aceitar, Rafaela conseguiu dizer, sentindo-se completamente idiota. Como se agradecia alguém por concordar em fingir ser seu namorado mediante pagamento. Eu sei que isso é estranho, não é? Enzo mentiu suavemente, sentando-se à frente dela. Você ficaria surpresa com quantas pessoas precisam desse tipo de serviço. Eventos de trabalho, reuniões familiares complicadas, ex-parceiros inconvenientes. Ele deixou a frase no ar, observando-a. Rafaela corou. É a última opção. As melhores histórias sempre começam com última opção, ele respondeu. E havia algo genuíno em seu sorriso que a desarmou completamente. Por 2 horas, eles conversaram. Rafaela explicou sobre o jantar, sobre a pressão familiar, sobre o ex-namorado humilhante que estaria presente. Ela não mencionou onde trabalhava, que importância isso teria. E Enzo não perguntou, já sabendo a resposta. O que o surpreendeu foi como era fácil conversar com ela. Sem a formalidade rígida do escritório, sem o peso de sua identidade como CEO, Rafaela era encantadora, engraçada, inteligente, com uma forma de ver o mundo que era refrescantemente honesta. Ela falou sobre seus sonhos de crescer na carreira de marketing digital, sobre como havia estudado à noite enquanto trabalhava durante o dia, sobre a família que amava, mas que a sufocava com expectativas impossíveis. Sabe o que é pior? Ela disse, mexendo no guardanapo. Não é nem o Tiago. É que todo mundo age como se eu fosse incompleta sem um homem ao meu lado. Como se todas as minhas conquistas não valessem nada se eu estiver sozinha. Enzo sentiu uma pontada estranha no peito. Identificação. Ele conhecia aquela sensação de ser reduzido a um papel, de ter suas conquistas ofuscadas por expectativas alheias. Então, vamos mostrar a eles, ele disse, inclinando-se para a frente. Não apenas que você tem alguém, mas que você tem alguém que te valoriza exatamente como você é. Os olhos de Rafaela se arregalaram. Por um momento, só por um momento, ela se permitiu acreditar que aquilo era real. Que aquele homem extraordinário realmente se importava. Mas então, a realidade caiu como água fria. Você é muito bom no que faz, ela murmurou, desviando o olhar. Quase me fez esquecer que isso é um serviço. A palavra pairou entre eles como uma barreira. Enzo sentiu uma irritação irracional. Sim, tecnicamente aquilo era um serviço, mas o que ele estava sentindo, a curiosidade genuína, a atração inegável, a vontade de protegê-la daquelas pessoas que a diminuíam, não tinha nada de profissional. Rafaela, ele começou não sabendo exatamente o que dizer. Precisamos combinar os detalhes. Ela o interrompeu, voltando ao modo prático. A história de como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos, o que você faz da vida. Eles passaram a próxima hora construindo a farsa. Léo seria um consultor de empresas de tecnologia, suficientemente vago, suficientemente impressionante. Eles teriam se conhecido em uma cafeteria há 3 meses. Ele teria feito o primeiro movimento, persistente, mas respeitoso.
Ela teria resistido no início, mas ele a teria conquistado com sua dedicação. A ironia de criar uma história de amor falsa, enquanto algo real e complicado começava a florescer. Entre eles, não passou despercebida por Enzo. Ele observou cada expressão no rosto dela, cada sorriso tímido, a cada momento em que ela esquecia a natureza transacional do encontro e simplesmente era. Quando se levantaram para ir embora, já era noite. Enzo insistiu em acompanhá-la até o metrô, ignorando os protestos dela. É o que um namorado de verdade faria. Ele justificou, e Rafaela não conseguiu discutir. Na entrada da estação, ela se virou para se despedir. Então, nos vemos no sábado? 7 horas. 7 horas, ele confirmou. Havia algo na forma como ele olhava para ela que fazia Rafaela se sentir exposta, como se ele pudesse ver através de todas as suas defesas. Léo, ela disse de repente, por que você faz isso? Quer dizer, você poderia fazer qualquer coisa. Você tem presença, educação. Por que trabalhar como acompanhante? A pergunta o pegou desprevenido. Enzo, Léo, sorriu, mas havia uma tristeza naquele sorriso que Rafaela não conseguiu decifrar. Talvez eu esteja procurando algo real em um mundo de mentiras, ele disse, e não era mentira. Rafaela acenou e desceu as escadas, o coração batendo descompassado. Ela não se virou, mas se tivesse, teria visto Léo parado ali, observando-a ir embora com uma expressão de alguém que acabara de descobrir algo perturbador sobre si mesmo. Na segunda-feira de manhã, Rafaela chegou ao escritório da Castellani Technologies com a sensação estranha de estar vivendo 2 vidas paralelas. Ela cumprimentou os colegas, ligou o computador e começou a revisar os relatórios mensais que precisavam da aprovação do CEO. No 30º andar, Enzo Castellani assinava documentos mecanicamente, enquanto sua mente estava presa em uma cafeteria no Itaim. Ele tinha cruzado uma linha perigosa. Deveria cancelar, deveria mandar Paulo arranjar outro acompanhante para Rafaela. Seu telefone tocou. Mensagem de um número desconhecido. Obrigada por ontem. Estou menos nervosa agora. Até sábado. R. Enzo olhou para a mensagem por um longo momento. Então, contrariando todo o bom senso, digitou: a ansiedade é minha. Mal posso esperar para conhecer a família que produziu alguém tão extraordinário. Enviou antes que pudesse se arrepender. 3 andares abaixo, Rafaela leu a resposta e sorriu para a tela do celular, ignorando completamente o fato de que seu chefe havia acabado de passar pelo corredor, parando imperceptivelmente ao ver aquele sorriso que iluminava todo o seu rosto. O destino tinha senso de humor. E estava apenas começando. O sábado chegou com uma velocidade cruel. Rafaela passou o dia inteiro em estado de pânico controlado, trocando de roupa 6 vezes antes de finalmente decidir por um vestido vermelho que sua melhor amiga havia insistido que ela comprasse meses atrás. Para quando você estiver pronta para arrasar, Júlia havia dito. Bem, aquele era o momento. Quando Léo tocou a campainha às 7 em ponto, Rafaela quase não conseguiu abrir a porta. Ele estava devastadoramente elegante em um terno cinza escuro, que realçava os olhos cor de âmbar, segurando um buquê de lírios brancos e uma garrafa de vinho que, ela tinha certeza, custava mais do que seu aluguel. Você está linda, ele disse, e havia algo em sua voz que fez Rafaela esquecer, por um momento, que aquilo era encenação. Você também. Ela respondeu, então corou. Quer dizer, elegante, presentável. A tia Márcia vai ter um ataque. Enzo sorriu, mas por dentro estava travando uma batalha. Nos últimos dias, ele havia se pegado pensando em Rafaela em momentos inapropriados, durante reuniões importantes, assinando contratos, no meio da noite, quando deveria estar dormindo. Ele tinha considerado cancelar, tinha digitado a mensagem dezenas de vezes, mas não conseguia. Queria vê-la novamente.
Queria descobrir mais sobre aquela mulher que trabalhava a andares de distância dele e que, de alguma forma, havia se infiltrado em seus pensamentos como ninguém conseguira em anos. No carro, Enzo tinha alugado um sedã discreto, mas elegante para a ocasião. Eles repassaram a história mais uma vez, mas a conversa derivou naturalmente para outros assuntos. Rafaela falou sobre seu amor por marketing digital, sobre como via padrões em comportamento de consumidor que outros não percebiam. Enzo, fascinado, fez perguntas que revelavam um conhecimento profundo de negócios, antes de rapidamente disfarçar com um "aprendi com clientes". "Você é inteligente demais para estar onde está", ele disse de repente, e havia uma intensidade em sua voz que a surpreendeu. "Onde eu estou? Escondida, subestimada, presa em uma posição que não reflete nem metade do que você é capaz." Rafaela ficou em silêncio. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela. "Como você pode saber disso? Você mal me conhece." "Eu sei reconhecer talento quando vejo", ele respondeu, e não era mentira. Ele havia visto os relatórios dela, havia notado a precisão, a criatividade nas soluções que ela propunha timidamente nas margens. "E sei reconhecer quando alguém está se diminuindo para caber nas expectativas dos outros." "Você fala como quem conhece a sensação." Rafaela observou, estudando seu perfil enquanto ele dirigia. Enzo apertou o volante. "Talvez eu conheça." Havia algo ali, Rafaela sentiu. Uma história não contada, uma ferida escondida. Mas antes que pudesse perguntar, eles chegaram à casa da tia Márcia. A mansão em Moema estava iluminada e barulhenta. Rafaela respirou fundo, mas Enzo segurou sua mão. "Ei", ele disse suavemente, "você não precisa provar nada para essas pessoas. Mas se é importante para você, então vamos fazer isso direito." E ele fez. Deus, como ele fez. Léo Andrade encantou todos. Cumprimentou os tios com o respeito certo, elogiou a decoração da tia Márcia com sinceridade suficiente para fazê-la corar, conversou sobre futebol com os primos, e quando a mãe de Rafaela perguntou sobre sua profissão, ele respondeu com uma naturalidade que tornava consultor de tecnologia soar como a carreira mais fascinante do mundo. Mas foi com Rafaela que ele estava verdadeiramente presente. A forma como ele colocava a mão no fim das suas costas ao guiá-la pela sala. Como ele a incluía em todas as conversas, olhando para ela como se sua opinião fosse a única que realmente importava. Como ele ria de suas piadas e defendia suas escolhas quando o primo Carlos insinuou que trabalho administrativo era só até arrumar um marido de verdade. Na verdade, Léo disse com um sorriso que não chegou aos olhos. Rafaela está construindo uma carreira em uma das empresas mais competitivas de São Paulo. O que ela conquistou sozinha, sem ajuda de família ou conexões, é mais impressionante do que qualquer coisa que eu já vi. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Rafaela sentiu o peito aquecer, não pela defesa em si, mas pela forma como ele realmente parecia acreditar naquelas palavras. Então, Tiago chegou. Ele entrou com a namorada influenciadora pendurada no braço. Todos sorrisos confiantes e cabelo gel demais. Seus olhos encontraram Rafaela e por uma fração de segundo ela viu surpresa genuína. Depois, desprezo disfarçado de preocupação. "Rafa, que surpresa ver você aqui com companhia." Seu olhar avaliou Léo da cabeça aos pés. "Tiago", ele estendeu a mão. "És de Rafaela." "Léo", Enzo respondeu apertando a mão com força calculada. "Presente de Rafaela. E futuro, se eu tiver sorte." A tensão era palpável. Rafaela viu o maxilar de Tiago se apertar, viu a forma como ele tentava se impor falhando miseravelmente. Léo era tudo que Tiago fingia ser. Confiante sem ser arrogante, elegante sem esforço, poderoso sem precisar provar. "Engraçado", Tiago disse, forçando uma risada. "Eu não sabia que você estava vendo alguém." "Rafa, parece ter acontecido bem, rápido, quando você conhece a pessoa certa." "Não precisa de muito tempo para saber", Léo respondeu antes que Rafaela pudesse falar.
Sua mão encontrou a dela, entrelaçando os dedos. Aliás, obrigado. Obrigado? Tiago franziu a testa, por ser idiota o suficiente para deixá-la ir. Facilitou muito as coisas para mim. Rafaela engasgou com o champanhe. A namorada de Tiago soltou uma risada antes de disfarçar com tosse. Tiago ficou vermelho e se afastou, resmungando algo sobre buscar mais bebida. Você não precisava fazer isso. Rafaela sussurrou quando ficaram sozinhos no jardim, procurando um momento de respiro. Eu sei, Enzo disse, olhando para ela sob a luz suave das lanternas. Mas eu quis. Ele não merecia você. Ninguém que te faça se sentir pequena merece. Léo... Rafaela começou, mas não sabia como terminar. Aquilo estava se tornando perigosamente real. Ela podia ver nos olhos dele, na forma como ele olhava para ela, que não era só atuação. Ou talvez ela estivesse apenas vendo o que queria ver. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse de repente. Por que você realmente faz isso? Esse trabalho que você tem, você gosta? Eu amo. Ela respondeu honestamente. É desafiador. É em uma empresa incrível. O CEO é... Bem, ele é uma lenda. Enzo Castellani. Já ouviu falar? Enzo sentiu o sangue gelar. Já. Eu o vejo às vezes nos corredores. Ele é intimidador, brilhante. Às vezes eu me pergunto como seria trabalhar diretamente com ele, sabe? Fazer parte de algo maior. Marketing estratégico, projetos reais, mas... Ela deu de ombros. Garotas como eu não chegam nesses níveis. Não sem os contatos certos, a família certa. E se você pudesse? Enzo perguntou, a voz estranhamente tensa. Se alguém visse seu potencial e te desse a chance? Mas seria um sonho, ela disse simplesmente. Mas sonhos não pagam contas, Léo. A realidade é diferente. Enzo queria gritar. Queria dizer que ele podia fazer aquele sonho se tornar realidade com uma assinatura, com uma palavra. Mas como explicaria? Como revelaria que o homem que ela descrevia com admiração reverente era ele? E que ele estava ali, fingindo ser outra pessoa, usando-a para um experimento sociológico que agora parecia a coisa mais cruel e estúpida que ele já havia feito? Às vezes a realidade surpreende, ele murmurou. Eles voltaram para dentro, onde o jantar estava sendo servido. Durante a refeição, Enzo observou Rafaela. A forma como ela era gentil mesmo com os parentes que a diminuíam. Como ela ria genuinamente das piadas ruins do tio. Como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus sonhos, mesmo sabendo que muitos ali os consideravam tolos. Ela era real, autêntica, tudo que ele não encontrava em seu mundo de aparências e jogos de poder. E ele estava mentindo para ela, profundamente, completamente. Quando a mãe de Rafaela propôs um brinde, agradecendo a todos por estarem ali, ela olhou diretamente para Léo. E obrigada por fazer minha filha sorrir assim. Fazia tempo que eu não via esse brilho em seus olhos. Enzo levantou a taça, encontrando o olhar de Rafaela através da mesa. O prazer é todo meu. Rafaela é extraordinária. Qualquer um com olhos para ver sabe disso. Rafaela sentiu lágrimas ameaçarem. Aquilo não era real. Não podia ser. Mas naquele momento, com todos olhando, com Léo sorrindo para ela daquele jeito, ela se permitiu esquecer. Se permitiu imaginar que talvez, apenas talvez, algo verdadeiro pudesse nascer de uma mentira. O que nenhum dos dois sabia era que, do outro lado da sala, a prima de Rafaela, Camila, franzia a testa enquanto olhava para Léo. Havia algo familiar nele. Muito familiar. Ela pegou o celular discretamente tirando uma foto. Mais tarde naquela noite, quando Léo levou Rafaela de volta para casa, ele parou o carro em frente ao prédio dela, mas nenhum dos dois se moveu para sair. Obrigada, Rafaela disse suavemente. Por tudo. Você foi perfeito. Não fui, Enzo disse, e havia uma tristeza em sua voz que a assustou. Rafaela, eu preciso te contar, mas seu celular tocou. O corporativo. O que ele nunca deveria ter trazido. Ele olhou para a tela e viu Emergência Laura. Desculpas, ele murmurou. Eu preciso atender isso. Rafaela acenou, saindo do carro. Ela se virou para acenar uma última vez,
mas Léo já estava falando ao telefone, a expressão tensa e séria, completamente diferente do homem charmoso de momentos atrás. Por um segundo, ela viu outra pessoa ali. Alguém acostumado a comando, a poder, a decisões que moviam mundos. Mas então, ele sorriu para ela, e a ilusão se desfez. Dentro de seu apartamento, Rafaela encostou na porta e deixou escapar o suspiro que estava segurando. Ela estava apaixonada por um homem que ela tinha pagado para fingir amá-la. Deus, ela estava ferrada. A segunda-feira começou como um pesadelo. Rafaela chegou ao escritório para descobrir que todo o trabalho de 3 meses na campanha de marketing digital para um cliente importante havia sido deletado do servidor por um erro técnico. Seu supervisor, Bruno, um homem que sempre a tratava com condescendência mal disfarçada, estava vermelho de raiva. Como você pôde ser tão descuidada? Não fez backup? Não salvou em lugar nenhum? Eu salvei, senhor. Rafaela tentou explicar, as mãos tremendo. Está tudo no servidor compartilhado. Eu sempre... Bem, não está mais. E a apresentação para o Castellani é amanhã. Amanhã, Rafaela. Você tem ideia do que isso significa? 3 meses de trabalho, perdidos por sua incompetência. As lágrimas ameaçaram, mas Rafaela as segurou. Não choraria. Não na frente dele. Não na frente de ninguém. Eu vou recuperar, ela disse, a voz firme apesar do pânico. Vou refazer tudo. Trabalhar a noite toda se for preciso. Você tem até amanhã às 8 da manhã. Se não tiver algo apresentável, pode ir procurando outro emprego. Rafaela passou o dia inteiro tentando recuperar arquivos, reconstruir planilhas, refazer análises. Às 8 da noite, quando todos já tinham ido embora, ela ainda estava lá, os olhos ardendo de tanto olhar para a tela, o estômago vazio, a cabeça latejando. Seu celular vibrou. Mensagem de Léo. Como foi seu dia? Ela olhou para a mensagem por um longo momento. Não deveria responder. O trabalho dele estava feito. O jantar havia acabado. Ela não tinha mais nenhuma obrigação com ele, e vice-versa. Mas seus dedos se moveram sozinhos. Horrível. Pior dia da minha vida profissional. A resposta veio imediata. Onde você está? No trabalho. Tentando salvar minha carreira. Endereço agora. Rafaela hesitou, então digitou o endereço da Castellani Technologies. Havia algo absurdamente reconfortante em saber que ele se importava, mesmo que fosse só educação profissional de um acompanhante bem treinado. 40 minutos depois, a recepcionista de segurança ligou. Senhorita Silva, tem um homem aqui embaixo dizendo que precisa vê-la. Um tal de Léo. Rafaela desceu, confusa e ainda atordoada pelo estresse. Léo estava no saguão, vestido casualmente em jeans e uma camisa preta, segurando 2 sacolas. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, tentando ignorar como seu coração acelerou ao vê-lo. Resgate, ele disse simplesmente. Quando foi a última vez que você comeu? Eu... Não sei, almoço? Talvez... Enzo balançou a cabeça, pegando o braço dela. Tem algum lugar aqui onde possamos nos sentar? Rafaela o guiou até a pequena sala de descanso no 15º andar, deserta àquela hora. Ele abriu as sacolas, revelando comida japonesa, os melhores restaurantes da cidade. Ela reconheceu pelas embalagens. Léo, você não precisava. Come, ele ordenou. E havia algo em sua voz que não admitia discussão. Rafaela comeu e só então percebeu quão faminta estava. Entre uma garfada e outra, ela contou sobre o desastre do dia, sobre Bruno, sobre a apresentação impossível que precisava estar pronta em menos de 12 horas. Enzo escutou, a mandíbula cada vez mais tensa. Ele conhecia Bruno Almeida, um incompetente que havia sido contratado por indicação política e que passava mais tempo culpando subordinados por seus próprios erros do que realmente trabalhando. Enzo já tinha planos de substituí-lo, mas agora aquilo se tornou urgente. Deixa eu ver, ele disse de repente. Ver o quê? A apresentação. O que você conseguiu recuperar? Léo, você não precisa... Rafaela.
Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Deixa eu ajudar. Por favor. Havia algo tão intenso, tão desesperado naquele pedido que ela não conseguiu recusar. Eles voltaram para sua estação de trabalho. Enzo sentou-se ao lado dela e por 3 horas trabalhou como se sua própria vida dependesse disso. E quanto mais ele trabalhava, mais Rafaela percebia algo perturbador. Ele não trabalhava como um consultor. Ele trabalhava como alguém que entendia aquela empresa de dentro para fora. Conhecia os sistemas, os protocolos, os formatos que o CEO preferia. Fazia sugestões que eram brilhantes, insights de negócio que iam além do que qualquer consultor externo poderia saber. Como você sabe tudo isso? Ela perguntou em determinado momento. Enzo congelou. Pesquisa, ele disse rapidamente. Eu pesquiso os clientes antes de eventos. Para a conversação. Era uma mentira fraca e ambos sabiam. Mas Rafaela estava cansada demais para pressionar. À meia-noite eles tinham algo. Não era perfeito, mas era bom. Muito bom, na verdade. Melhor do que o original, se Rafaela fosse honesta. Você é incrível, ela sussurrou, olhando para a tela. Eu nunca teria conseguido isso sozinha. Sim, você teria, Enzo disse com convicção. Você só precisava de tempo. E de um chefe que não fosse um idiota incompetente. Rafaela riu, um som cansado, mas genuíno. Não posso discutir com isso. Eles se viraram um para o outro ao mesmo tempo. Estavam muito próximos, Rafaela percebeu. Próximos demais. Ela podia ver as falhas douradas nos olhos âmbar dele, podia sentir o calor emanando de seu corpo, podia ver a forma como ele olhava para sua boca. Rafaela, ele disse a voz rouca, eu não deveria estar aqui. Eu sei, e você não deveria estar olhando para mim assim, como eu estou olhando para você. Como se eu fosse mais do que sou. Como se isso fosse real. Não é? As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades perigosas. Enzo lutava contra todos os instintos que gritavam para ele beijá-la, para confessar tudo, para transformar aquela mentira em algo verdadeiro. Eu queria que fosse. Ele admitiu finalmente, a voz mal mais que um sussurro. Deus, Rafaela, eu queria tanto que isso fosse real. Então por que não pode ser? Ela estava se inclinando para a frente, os olhos fixos nos dele. Porque você não me conhece. Não de verdade. E quando você souber quem eu realmente sou... Ele parou, fechando os olhos. Você vai me odiar. Léo, o que... Mas ele já estava se levantando, criando distância entre eles. E termina na apresentação. Revisa os números da última slide. Você vai arrasar amanhã. Fica, Rafaela pediu, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que partiu o coração de Enzo. Só mais um pouco. Eu não quero ficar sozinha agora. Era a coisa errada a pedir. A coisa perigosa. Mas Enzo se viu sentando novamente, e quando Rafaela encostou a cabeça em seu ombro, ele não a afastou. Conta sobre você, ela murmurou. De verdade. Não a história que você conta para clientes. Quem é Léo Andrade? Enzo sentiu o peso da mentira esmagar seu peito. Eu sou alguém que perdeu o rumo há muito tempo. Alguém que construiu uma vida baseada em expectativas dos outros e acordou um dia percebendo que não sabia mais quem era de verdade. Não era mentira. Não exatamente. Eu entendo isso, Rafaela disse suavemente. É por isso que você faz esse trabalho? Para ser outra pessoa por um tempo? No começo, sim. Mas agora... Ele olhou para ela. Agora eu não sei mais o que estou fazendo. Só sei que quando estou com você, eu me sinto mais real do que me sentia em anos. Rafaela levantou a cabeça e seus rostos estavam a centímetros de distância. Léo! Não, ele sussurrou, mas não se afastou. Nós não podemos. Você não sabe. Então me conta, ela desafiou. Me conta o que eu não sei. Me conta por que você está tão assustado. Mas antes que Enzo pudesse responder, antes que ele pudesse fazer a escolha impossível entre continuar mentindo ou destruir tudo com a verdade, a porta da sala se abriu.
Bruno Almeida parou na entrada, os olhos se arregalando ao ver Rafaela, com um homem na estação de trabalho dela. Já passava da meia-noite. Senhorita Silva, ele disse, a voz gotejando desaprovação. Que interessante encontrá-la aqui em horário tão inadequado, com companhia. Enzo se levantou, colocando-se instintivamente entre Bruno e Rafaela. Havia algo em sua postura que mudou. Os ombros se endireitaram, o queixo se ergueu e, de repente, ele não era mais Léo, o acompanhante charmoso. Era outra pessoa, alguém acostumado a ser obedecido. Ela está trabalhando para corrigir um erro que não foi dela. Enzo disse, a voz fria e cortante. Algo que você deveria estar fazendo, já que a falha de backup foi do sistema que você supervisiona. Bruno piscou, claramente não esperando ser confrontado. E você... ninguém importante, Enzo disse, mas havia uma ameaça velada em seu tom. Apenas alguém que reconhece incompetência quando vê. Bruno ficou vermelho. Eu vou reportar isso. Trazer estranhos para o escritório fora do horário? Faça isso, Enzo disse calmamente. Eu adoraria ver o relatório. Algo na forma como ele disse isso fez Bruno hesitar. Ele olhou entre os dois, claramente confuso, e então saiu resmungando sobre políticas da empresa. Quando ficaram sozinhos novamente, Rafaela olhou para Léo com uma expressão estranha. Você não é só um acompanhante, é? Ela disse lentamente. Você é mais, muito mais. Enzo fechou os olhos. A mentira estava desmoronando fio por fio. Rafaela. Não, ela levantou a mão. Você não precisa me contar agora. Mas, Léo, seja lá quem você é, seja lá o que você está escondendo. Isso que está acontecendo entre nós é real, não é? Não é só da minha cabeça. Enzo olhou para ela. Essa mulher extraordinária que havia entrado em sua vida da forma mais absurda possível e virado tudo de cabeça para baixo. E ele não conseguiu mentir. Não sobre isso. É real, ele admitiu, a voz quebrando. Deus me ajude, Rafaela, mas isso é a coisa mais real que já senti na vida. Rafaela sorriu, mesmo com lágrimas nos olhos. Então vamos descobrir o resto depois. Por agora, isso é suficiente. Mas enquanto Enzo a abraçava, sentindo-a se encaixar perfeitamente em seus braços, ele sabia que depois estava chegando rápido demais. Bruno Almeida tinha visto, e homens como ele não esqueciam. O relógio estava correndo, e a verdade, como sempre, era uma bomba esperando para explodir. A apresentação na manhã seguinte foi um triunfo. Rafaela, apesar das olheiras e do nervosismo, entregou o material com uma clareza e profissionalismo que deixaram a sala em silêncio. Bruno tentou se apropriar do trabalho, mas as perguntas técnicas revelaram rapidamente quem havia realmente feito a análise. Enzo assistiu tudo de seu escritório através da transmissão interna. Ele havia entrado sorrateiramente mais cedo, reassumindo sua identidade como CEO, e agora observava Rafaela brilhar. Cada palavra dela era precisa, cada gráfico perfeitamente justificado. Ela era magnífica, e ele havia ajudado a criar aquilo. Mas mais do que isso, ele havia visto o que ela era capaz quando tinha as ferramentas certas. No final da reunião, ele pegou o telefone interno. Laura, quero Rafaela Silva transferida para o Departamento de Marketing Estratégico. Efetivo imediato. E quero uma revisão completa dos processos de backup do departamento de Bruno Almeida. Hoje. Laura hesitou. Senhor Castellani, isso vai gerar comentários. A senhorita Silva é assistente júnior. Pular tantos níveis? Não estou pedindo sua opinião, Laura. Estou dando uma ordem. O silêncio do outro lado era eloquente. Enzo nunca falava assim com sua assistente. Mas ele não conseguia pensar direito. Não com Rafaela ainda, ocupando seus pensamentos. Não com a lembrança dela em seus braços algumas horas atrás. A notícia da transferência de Rafaela se espalhou pelo escritório como fogo em palha seca. Em menos de uma hora, ela estava sendo convocada ao Departamento de Recursos Humanos, onde uma mulher de meia idade, com óculos de leitura, a informou.
com um sorriso que não escondia a curiosidade, que ela estava sendo promovida. Mas eu não entendo, Rafaela disse atordoada. Eu não me candidatei a nada. Como? Foi decisão direta do Sr. Castellani, a mulher explicou. Ele ficou impressionado com sua apresentação desta manhã. Parabéns, senhorita Silva. Não é todo dia que o CEO pessoalmente solicita uma transferência. Rafaela saiu da sala em estado de choque. Enzo Castellani havia notado seu trabalho. O homem que ela admirava de longe, que ela via como uma figura inatingível, havia visto seu valor. Deveria estar eufórica, mas tudo que conseguia pensar era em Léo, na forma como ele a havia ajudado, na conexão que haviam compartilhado. Seu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Parabéns pela promoção. Você merece isso e muito mais. Elacu, o coração de Rafaela disparou. Como ele sabia? Como ele sempre parecia saber. Ela respondeu rapidamente. Obrigada por ontem. Por tudo. Quando posso te ver de novo? A resposta demorou, e quando veio era carregada de peso. Isso é uma má ideia. Mas eu não consigo ficar longe de você. Hoje à noite, aquele café onde nos encontramos? Rafaela sabia que deveria dizer não. O trabalho dele estava completo. O jantar havia acabado. Continuar se encontrando era cruzar uma linha perigosa. Mas ela digitou sim antes que pudesse se impedir. O que ela não viu foi Bruno Almeida observando-a do outro lado do escritório, o rosto contorcido em raiva. Ele havia sido repreendido pelo CEO pessoalmente sobre os sistemas de backup, humilhado, e tudo por causa daquela garota presunçosa e seu namorado misterioso. Bruno pegou seu celular e ligou para um número que ele raramente usava. Camila? É o Bruno. Eu tenho algumas informações sobre sua prima que podem te interessar. Sobre o namorado novo dela? Naquela noite, Enzo chegou ao café 20 minutos antes do combinado. Ele estava irreconhecível em jeans desgastados e uma jaqueta simples, o cabelo desarrumado propositalmente, óculos escuros mesmo dentro do estabelecimento. Mas quando Rafaela entrou, quando ela sorriu ao vê-lo, nada disso importou. Ela disse. Sentando-se à frente dele. Oi, ele respondeu. E a palavra carregava o peso de tudo que não estavam dizendo. Léo, eu preciso te contar. Aconteceu algo incrível hoje. Eu sei, ele a interrompeu suavemente. A promoção, eu ouvi falar. Rafaela franziu a testa. Como você? Então balançou a cabeça. Você sabe, eu estou parando de me perguntar como você sabe coisas. Você é cheio de mistérios. Mistérios que vão te machucar quando forem revelados, Enzo disse sombriamente. Então não revela, Rafaela disse, pegando a mão dele sobre a mesa. Não ainda. Deixa a gente ter isso. Seja lá o que isso é. Enzo olhou para as mãos deles, entrelaçadas. Tão simples, tão perigoso. Rafaela, você entende o que está acontecendo aqui? Eu não sou livre. Minha vida é complicada. Tem coisas sobre mim que... Você é casado? Ela perguntou diretamente. Não. Está em perigo? Procurado pela polícia? Não, nada disso. Então o resto a gente descobre. Ela disse firmemente. Léo, eu sei que isso começou de forma estranha. Eu sei que tem segredos. Mas o que eu sinto quando estou com você, isso não é mentira. E eu acho que você sente o mesmo. Enzo fechou os olhos. Eu sinto, ele admitiu. Mais do que deveria. Mais do que é seguro. Seguro para quem? Para você. Rafaela apertou a mão dele. Deixa eu decidir o que é seguro para mim. Eles passaram as próximas 3 horas conversando. Sobre tudo e nada. Enzo contou sobre sua solidão. Sobre como havia construído um império, mas perdido a si mesmo no processo. Sobre como as pessoas ao seu redor só viam o que ele poderia dar a elas, nunca quem ele realmente era. Ele não mencionou seu nome verdadeiro, sua empresa, mas tudo mais era verdade crua e dolorosa. Rafaela contou sobre crescer pobre, mas amada. Sobre como seus pais trabalhavam 3 empregos cada para pagar sua educação. Sobre como ela carregava o peso de suas expectativas como uma armadura pesada. Sobre como ela sempre se sentiu dividida entre 2 mundos, o mundo simples de onde veio e o mundo corporativo sofisticado que ela agora habitava.
Eu não pertenço a nenhum dos dois completamente, ela confessou. Na empresa, sou sempre a garota da periferia. Na família, agora sou a que se acha melhor que todo mundo. Você pertence a si mesma, Enzo disse com intensidade. Isso é o que importa. Quando saíram, já era tarde. Enzo a levou até o metrô novamente, mas desta vez ele segurou o rosto dela antes que ela descesse as escadas. Rafaela, ele sussurrou. Isso é loucura. Eu sei, vai dar errado, provavelmente. E mesmo assim, ela concordou. Ele a beijou. Suave no início, depois mais profundo, mais desesperado. Foi um beijo que selou um pacto silencioso entre eles, que transformou uma farsa em algo irrevogável e real. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Nós não podemos fazer isso publicamente, Enzo disse, a voz rouca. Não ainda. Não até eu resolver algumas coisas. Então a gente se encontra escondido, Rafaela disse. Eu não me importo, Léo. Eu só quero estar com você. Era a coisa errada a dizer, mas a única coisa certa que ela sentia. A semana seguinte foi uma montanha-russa. Rafaela começou em sua nova posição, enfrentando olhares invejosos e comentários sussurrados. Como ela conseguiu isso? Quem ela conhece? Deve ter feito alguma coisa para chamar a atenção do CEO. Bruno alimentava os rumores sempre que podia, sua raiva crescendo a cada dia. Ele havia descoberto sobre o homem no escritório naquela noite e estava determinado a descobrir quem era. Enquanto isso, Enzo e Rafaela se encontravam em segredo. Cafés discretos em bairros distantes. Caminhadas noturnas em parques vazios. Uma vez, arriscadamente, em um cinema quase vazio, onde eles mal prestaram atenção ao filme, muito mais focados um no outro. A cada encontro, a conexão se aprofundava. A cada beijo, a mentira ficava mais pesada. Enzo tentou confessar 3 vezes, mas as palavras morriam em sua garganta. Como explicar? Como fazê-la entender que o homem que ela admirava no escritório e o homem que ela beijava nas sombras eram a mesma pessoa? No escritório, ele observava a distância. Via como ela florescia na nova posição, como suas ideias eram brilhantes, como ela liderava projetos com uma naturalidade que muitos executivos veteranos não tinham. Ele queria promovê-la mais, dar a ela tudo o que merecia, mas sabia que cada movimento seu em direção a ela criava mais suspeita. Senhor Castellani, Laura disse um dia, a voz cuidadosa. As pessoas estão falando sobre a senhorita Silva, sobre como ela recebeu essa promoção tão súbita. Deixe-as falar, Enzo disse friamente. Rafaela Silva é talentosa. Ela merece estar onde está. Eu não discordo, Laura disse. Mas o senhor conhece como funciona aqui. Aparências importam, e o senhor tem dado bastante atenção ao trabalho dela. Era verdade. Ele não conseguia evitar. Pedia relatórios dela especificamente. Elogiava seu trabalho em reuniões. E quanto mais ele fazia isso, mais as pessoas desconfiavam. O que ele não sabia era que Camila, a prima de Rafaela, havia comparado a foto que tirara no jantar com fotos da revista de negócios. E mesmo com a barba por fazer e as roupas casuais, havia semelhanças demais para ignorar. Ela mostrou as fotos para Bruno em um encontro casual que ele havia organizado cuidadosamente. É ele, Camila disse apontando. Eu tenho certeza. O Léo que a Rafaela trouxe no jantar. Ele é Enzo Castellani. Bruno olhou as fotos, o coração acelerando. Isso era melhor do que ele poderia ter imaginado. Muito melhor. Você tem certeza? 90%. Mas por que um bilionário CEO estaria fingindo ser namorado da minha prima? A menos que... Os olhos de Camila se arregalaram. A menos que eles estejam tendo um caso. Ela o contratou sem saber quem ele era. Eles se apaixonaram e agora estão escondendo tudo. Bruno sorriu. Era uma história escandalosa, deliciosa e completamente destrutiva para ambos se tornasse pública. O que você vai fazer? Camila perguntou. Ainda não sei, Bruno mentiu. Ele já sabia exatamente o que ia fazer.
mas obrigado por me contar. Isso é muito interessante. Naquela noite, Bruno enviou um e-mail anônimo para o departamento de compliance da Castellani Technologies, sugerindo uma relação imprópria entre o CEO e uma funcionária recém-promovida. Ele não tinha provas sólidas ainda, mas a semente da suspeita estava plantada. Enzo recebeu a notificação do compliance na manhã seguinte. Seu rosto ficou cinza ao ler. Laura, ele chamou. Cancela todas as minhas reuniões de hoje. Senhor? Mas a apresentação para os investidores... Cancela, ele repetiu, a voz dura. Ele precisava falar com Rafaela. Precisava contar tudo antes que explodisse em suas faces. Mas como? Como destruir a única coisa pura e real que ele tinha encontrado em anos? Seu celular pessoal vibrou. Mensagem de Rafaela. Podemos nos encontrar hoje à noite? Preciso te ver. Tenho algo importante para te contar. Enzo fechou os olhos. O destino tinha um senso de timing cruel. Sim, 7 horas. Nosso lugar. Ele não sabia que, enquanto digitava aquela resposta, Bruno estava em uma sala de reunião mostrando as fotos comparativas para o diretor de compliance. Não sabia que Camila já havia espalhado a história para metade da família de Rafaela. Não sabia que a bomba que ele temia estava a segundos de explodir. Tudo o que ele sabia era que naquela noite ele finalmente contaria a verdade. E provavelmente perderia a única mulher que já o havia feito sentir verdadeiramente vivo. O relógio corria e o tempo das mentiras estava acabando. Rafaela chegou ao café às 7 em ponto, o coração leve pela primeira vez em dias. Ela tinha notícias. A equipe havia elogiado sua liderança em um projeto importante. Ela finalmente sentia que pertencia, que merecia estar ali. E mais do que tudo, ela queria compartilhar isso com Léo. Mas quando ela entrou, não encontrou Léo sentado à mesa de costume. Em vez disso, encontrou Camila, sua prima, com um sorriso que não chegava aos olhos. Camila, o que você está fazendo aqui? Senata, Rafa, precisamos conversar. Um arrepio percorreu a espinha de Rafaela. Sobre o quê? Camila deslizou um tablet sobre a mesa. Na tela, 2 fotos lado a lado. Uma de Léo no jantar de família. Outra de uma revista de negócios. Enzo Castellani. CEO da Castellani Technologies. O sangue de Rafaela gelou. Não, ela sussurrou. Não, não, não. É ele, Rafa, Camila disse. A voz uma mistura de falsa preocupação e satisfação mal disfarçada. Seu Léo é Enzo Castellani. Seu chefe, o homem que te deu aquela promoção, suspeita. Rafaela olhou para as fotos, o mundo girando ao seu redor. A estrutura do rosto, os olhos, a forma como ele se portava. Como ela não tinha visto, como ela tinha sido tão cega. Eu não entendo, ela disse, a voz falhando. Porque ele... Isso é o que todo mundo está se perguntando, Camila disse. As pessoas no seu escritório estão falando, Rafa, dizendo que você está tendo um caso com o CEO, que a promoção foi porque vocês estão envolvidos. Não, eu não sabia. Eu contratei um acompanhante para o jantar. Eu não sabia quem ele era. Camila arqueou uma sobrancelha. Você contratou um acompanhante? Rafa, isso fica ainda pior. Você contratou um namorado falso, que por acaso é seu chefe bilionário disfarçado? Quem vai acreditar nisso? Rafaela sentiu náusea subindo. Eu preciso ir. Eu preciso... Mas a porta do café se abriu e Léo, não Enzo, entrou. Ele parou ao ver Camila, a expressão se fechando. Rafaela, ele disse, ignorando a prima. Eu posso explicar. Explicar? A voz de Rafaela saiu mais alta do que pretendia. Pessoas no café começaram a olhar. Explicar como você mentiu para mim? Como você me usou para algum tipo de jogo doente? Não foi assim. Então como foi? Lágrimas começaram a cair, quentes e amargas. Você sabia quem eu era? Desde o começo. Você sabia que eu trabalhava para você. E você aceitou ser meu acompanhante de qualquer jeito. Por quê? Para se divertir? Para ver como a pobrezinha se comportava? Rafaela, por favor, me escuta. Você me beijou. Ela gritou, não se importando mais com quem estava ouvindo. Você me fez acreditar que era real. E o tempo todo foi mentira. Tudo foi mentira! O que eu sinto por você não é mentira.
Enzo disse, dando um passo à frente, mas Rafaela recuou. Não se atreva, ela sibilou. Não se atreva a fingir que isso significou alguma coisa. Você me deu aquela promoção porque sentiu pena de mim? Ou foi para me manter por perto como sua diversão secreta? Você ganhou aquela promoção porque é brilhante, Enzo disse, a voz desesperada. Porque você merece. Você só o quê? Acelerou o processo? Me usou como parte do seu projeto sociológico doente? Os olhos dela se arregalaram com uma realização súbita. Era isso, não é? Você estava nos estudando. A agência de acompanhantes, tudo. Você estava brincando de antropólogo com vidas reais. O silêncio de Enzo era toda a confirmação que ela precisava. Meu Deus, Rafaela sussurrou. Eu fui apenas uma cobaia, um experimento. Não. Rafaela começou assim, mas você... Eu o quê? Fui tão patética que você sentiu algo por mim? Tão desesperada que contratei um namorado falso que você ficou curioso? Você é extraordinária! E Enzo gritou, e o café inteiro estava olhando agora. Você é a pessoa mais real, mais autêntica que já conheci. Sim, eu estava fazendo uma pesquisa. Sim, foi errado. Mas o que sinto por você, o que nós temos, nós não temos nada, Rafaela disse, a voz morta. Nunca tivemos, porque tudo foi baseado em mentiras. Seu celular tocou. Era um número do escritório. Ela atendeu com mãos trêmulas. Senhorita Silva, recursos humanos. Precisamos que você venha ao escritório imediatamente. Há uma investigação sobre relações impróprias. Rafaela desligou, o rosto pálido. Eles sabem. Todo mundo sabe. Eu vou resolver isso, Enzo disse. Eu vou fazer um comunicado, vou explicar. Explicar o quê? Rafaela riu, um som amargo e quebrado. Que o CEO estava brincando de disfarce. Que eu contratei meu chefe sem saber. Que a promoção que eu tanto me orgulhei foi porque o homem que eu estava beijando às escondidas decidiu me dar uma chance. Não foi por isso. Não importa mais, ela o interrompeu. Minha reputação está destruída. Tudo que eu construí, tudo que eu conquistei sozinha, agora vai ter um asterisco. Ah, ela só conseguiu porque estava dormindo com o CEO. Mesmo que não seja verdade, é nisso que vão acreditar. Rafaela, por favor. Qual é seu nome? Ela perguntou de repente. Seu nome verdadeiro. Porque Léo Andrade não existe, existe? Enzo, ele disse baixinho. Enzo Castellani. Enzo, ela repetiu, experimentando o nome como veneno na língua. Bem, Enzo Castellani, espero que seu projeto sociológico tenha valido a pena. Espero que você tenha coletado dados suficientes sobre como destruir a vida de alguém. Rafaela, eu vou renunciar, ela disse endireitando os ombros. Amanhã de manhã, vou renunciar à promoção que eu não mereço, aparentemente. Vou sair da sua empresa e da sua vida. Você merece aquela posição. Enzo insistiu. Você é a melhor profissional que eu tenho. Seu trabalho é impecável. Mas ninguém vai acreditar nisso, vai? Rafaela disse, lágrimas escorrendo silenciosamente. Eles só vão ver a garota pobre que seduziu o CEO para subir na vida. Você tirou isso de mim, Enzo. A única coisa que eu tinha de verdade, minha conquista, meu mérito próprio, você tirou de mim. Eu nunca quis. Não importa o que você quis. Ela o interrompeu. Importa o que você fez. E você me destruiu. Ela se virou para sair, mas Enzo segurou seu braço. Por favor, me dá uma chance de consertar isso. Rafaela olhou para a mão dele em seu braço, então para o rosto dele. Você quer consertar? Então me deixa ir. Aceita minha renúncia. Finge que eu nunca existi. É o mínimo que você pode fazer. Ela se soltou e saiu do café, deixando Enzo parado ali, destruído. Camila se levantou, passando por ele com um sorriso venenoso. Você realmente achou que ia acabar bem? Ela é minha prima, mas ela sempre foi ingênua. Pelo menos agora, ela aprendeu que homens como você não brincam com garotas como nós, sem consequências. Rafaela chegou em casa e desmoronou. Chorou até não ter mais lágrimas, até sua garganta estar em carne viva, até não conseguir mais respirar direito. Seu telefone não parava de tocar. Mensagens da família, querendo saber se era verdade. Colegas de trabalho fingindo preocupação, mas claramente procurando fofoca.
Até Tiago mandou mensagem com um satisfeito: eu avisei que você não tinha o que era preciso. Ela bloqueou todos. A única pessoa que ela não bloqueou foi Léo. Enzo. Seja lá quem ele fosse. Ela precisava ler as mensagens que ele enviava, uma após a outra. Rafaela, por favor, me deixa explicar. Eu nunca quis te machucar. O que sinto por você é real. Por favor, não desiste de nós. Mas não havia nós. Nunca houve. Foi tudo uma ilusão cruel. Na manhã seguinte, Rafaela vestiu seu melhor terno, maquiou o rosto cuidadosamente para esconder os sinais de choro e foi ao escritório. Ela escreveu uma carta de demissão formal e a entregou pessoalmente ao RH. Tenho certeza de que isso resolve a situação constrangedora, ela disse, a voz firme. Peço apenas que minha reputação profissional não seja manchada. Eu nunca fiz nada impróprio. O mal-entendido foi pessoal, não profissional. O diretor de RH olhou para ela com algo que poderia ser pena ou desconforto. Senhorita Silva, o senhor Castellani pediu para informá-la que ele não aceita sua renúncia. Ele disse que você merece. Eu não me importo com o que ele disse. Rafaela o interrompeu. Eu renuncio. Hoje é meu último dia. Por favor, prepare minha documentação. Ela limpou sua mesa enquanto colegas sussurravam e olhavam. Guardou seus pertences pessoais em uma caixa. E quando terminou, ela olhou uma última vez para o prédio que havia sido seu sonho. No 30º andar, Enzo observava pela janela, vendo Rafaela sair do prédio pela última vez. Ela não olhou para trás. Ele havia perdido tudo. Não o império, não o dinheiro, não o poder, mas a única coisa que realmente importava. Ele havia perdido ela. E desta vez não havia mentira, não havia disfarce. Não havia nada que ele pudesse fazer para consertar o que tinha quebrado. 2 semanas se passaram como um borrão cinzento. Rafaela voltou a morar com os pais temporariamente, incapaz de pagar o aluguel sem emprego. Sua mãe alternava entre consolá-la e fazer perguntas que ela não conseguia responder. Seu pai simplesmente ficava em silêncio, o tipo de silêncio decepcionado que doía mais que qualquer palavra. A tia Márcia ligava diariamente, querendo detalhes. A família inteira estava dividida entre chocada e secretamente satisfeita com o escândalo. Rafaela tinha se tornado a fofoca do ano. Ela passou os primeiros dias na cama, incapaz de funcionar. Depois veio a raiva. Raiva de Enzo por mentir. Raiva de si mesma por acreditar. Raiva do mundo por fazer dela a vilã quando ela era a vítima. Mas no 10º dia, algo mudou. Rafaela estava revisando suas finanças, calculando quanto tempo poderia sobreviver com suas economias quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhorita Silva? Meu nome é Laura Mendes. Eu sou. Era a assistente executiva do senhor Castellani. Rafaela quase desligou. Eu não quero falar sobre ele. Por favor, me escute. Eu não estou ligando por ele. Estou ligando por você. Algo no tom de Laura fez Rafaela hesitar. O que você quer? Eu sei quem vazou sua história. E por quê? E acho que você deveria saber também. Eles marcaram de se encontrar em uma cafeteria longe do centro, um lugar onde ninguém as conheceria. Laura chegou com uma pasta cheia de documentos. Primeiro, você precisa entender que eu renunciei, Laura começou. Não posso mais trabalhar para alguém que fez o que o senhor Castellani fez. Mas antes de sair, eu investiguei. Ela abriu a pasta, revelando e-mails, registros de ligações, até fotos. Bruno Almeida, seu antigo supervisor. Ele foi quem iniciou o rumor no compliance. Mas não foi só isso. Laura apontou para um e-mail. Ele está em conluio com Camila, sua prima. Eles se conheceram há meses, em um evento corporativo. Ela estava lá com o namorado empresário. Rafaela olhou para os documentos, o estômago revirando. Camila estava com inveja de você, Laura continuou. Sempre esteve. E Bruno? Bruno estava sendo investigado por desvio de recursos do departamento. O senhor Castellani tinha ordenado uma auditoria completa depois daquele erro de backup. Bruno ia ser demitido. Ele precisava de uma distração, um escândalo maior.
Então eles me usaram, Rafaela sussurrou. Eles orquestraram tudo. Camila reconheceu o Sr. Castellani no jantar. Ela é obcecada por revistas de negócios, sempre sonhou em se casar com alguém rico. Quando ela viu que ele estava com você, disfarçado, ela viu uma oportunidade. Ela procurou Bruno, sabendo que ele te odiava por ter exposto sua incompetência. Laura deslizou mais documentos. Eles planejaram a exposição. Escolheram um momento para causar máximo dano a você e ao Sr. Castellani. Bruno queria vingança e uma forma de desviar a atenção de seus próprios crimes. Camila queria te humilhar e talvez se tornar uma fonte para a imprensa, ganhar seus 15 minutos de fama. Rafaela sentiu náusea. Minha própria prima tem mais, Laura disse hesitantemente. O Sr. Castellani, ele está destruído. Não dormiu desde que você saiu. Cancelou todas as reuniões importantes. Está tendo problemas com o conselho de administração porque não consegue se concentrar. Não me importo, Rafaela mentiu. Ele pediu para eu não contar isso a você. Mas achei que você deveria saber. Ele estava preparando uma declaração pública. Ia assumir total responsabilidade, expor seu projeto de pesquisa, arriscar toda a sua reputação para limpar a sua. Mas os advogados bloquearam. Disseram que seria suicídio corporativo. Rafaela olhou para a pasta de documentos, evidências, provas de uma conspiração contra ela. Por que você está me contando isso? Laura suspirou. Porque o que o Sr. Castellani fez foi errado. Muito errado. Mas ele não estava mentindo sobre uma coisa. Você é extraordinária. Seus relatórios, suas ideias, tudo que você produziu era ouro puro. E você merece saber que não foi só sentimentos que levaram à sua promoção. Foi talento real. Depois que Laura saiu, Rafaela ficou sozinha com os documentos. Ela leu tudo. Cada e-mail venenoso de Bruno. Cada mensagem conspiratória de Camila. E quanto mais lia, mais sua raiva mudava de direção. Enzo havia mentido. Isso era inegável. Mas ele não havia destruído sua reputação. Bruno e Camila fizeram isso. Pessoas que ela considerava família e colegas. Seu celular tocou. Júlia, sua melhor amiga, a única pessoa que não havia a abandonado. Rafa, você viu as notícias? Que notícias? Na mídia pegou a história. Tem um artigo saindo amanhã na revista Capital. O CEO bilionário e a assistente, história de amor ou escândalo corporativo. Rafaela sentiu o chão desaparecer. Como eles têm uma fonte anônima. Aposto meu salário que é aquela cobra da sua prima. Rafa, isso vai se tornar nacional. Você precisa fazer algo. Depois de desligar, Rafaela olhou para o espelho. Viu uma mulher quebrada, derrotada. Mas então lembrou das palavras de Enzo. Léo, seja lá quem ele fosse, você pertence a si mesma. Isso é o que importa. Ele estava certo. E ela estava cansada de deixar outras pessoas controlarem sua narrativa. Rafaela pegou o telefone e ligou para um número que ela havia bloqueado há 2 semanas. Laura, preciso da sua ajuda. E preciso falar com Enzo. Enzo estava em seu escritório às 3 da manhã, tentando trabalhar e falhando miseravelmente. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Rafaela. A dor, a traição. A forma como ela havia olhado para ele como se fosse um monstro. Ele havia tentado consertar. Ofereceu dinheiro para os advogados limparem o nome dela. Tentou rastrear quem havia vazado a história. Até considerou vender a empresa e desaparecer apenas para que ela pudesse ter paz. Mas nada disso traria Rafaela de volta. Seu celular corporativo tocou. Laura, ex-Laura. Agora ela quer falar com você. O coração de Enzo parou. Rafaela, ela tem os documentos. Sabe sobre Bruno e Camila. E tem um plano, mas vai precisar de você. O que ela precisa? Qualquer coisa, tudo. Ela vai ligar em 10 minutos. Enzo. Laura hesitou. Não estrague de novo. Essa pode ser sua única chance. Quando o telefone tocou, Enzo atendeu no primeiro toque. Rafaela. Enzo. A voz dela era diferente. Mais forte. Mais determinada. Precisamos conversar. Mas não como antes. Desta vez, nada de mentiras. Nada de jogos. Só a verdade.
Qualquer coisa, ele prometeu. Eu vi as evidências. Sei que Bruno e Camila me armaram. Sei que eles usaram sua mentira para me destruir. Ela respirou fundo. Mas você ainda mentiu. Você ainda me usou. Eu sei. E eu nunca vou conseguir me desculpar o suficiente por isso. Não estou procurando desculpas, Rafaela disse. Estou procurando vingança. E para conseguir, vou precisar do CEO da Castellani Technologies, não do homem que eu pensei conhecer. Enzo sentiu uma pontada no peito, mas a sentiu mesmo ela não podendo ver. O que você precisa? Amanhã sai um artigo sobre nós. Vai ser devastador, para mim e para você. Mas e se a gente controlasse a narrativa? E se, em vez de deixar Bruno e Camila ditarem a história, a gente contasse a nossa versão primeiro? Como? Uma coletiva de imprensa. Nós dois, juntos, contando a verdade completa sobre seu projeto, sobre como eu te contratei sem saber quem você era, sobre como Bruno e Camila conspiraram contra nós. Tudo. Rafaela, isso vai destruir minha reputação corporativa. Eu sei, ela disse friamente. Mas vai limpar a minha. E honestamente, depois do que você fez, acho que é um preço justo. Enzo deveria sentir raiva, medo, mas tudo o que sentiu foi um estranho alívio. Finalmente, verdade total. Consequências reais. Quando? Amanhã. Às 10 da manhã, antes do artigo ser publicado. Seu departamento de comunicação pode arranjar? Sim. E Enzo? Eu estou fazendo isso por mim. Para recuperar minha dignidade, minha reputação. Não significa que eu te perdoei. Não significa que que vai haver um nós depois disso. As palavras cortaram como lâminas, mas ele as merecia. Entendo. Nos vemos amanhã. Ela desligou e Enzo ficou olhando para o telefone. Rafaela estava lutando. Não por ele, não por eles, mas por si mesma. E de alguma forma, isso a tornava ainda mais extraordinária. Ele ligou para seu diretor de comunicações. Marcos, precisamos organizar uma coletiva de imprensa, urgente, e prepare os advogados. Vai ser uma bomba. Na casa dos pais, Rafaela encostou no travesseiro, o coração batendo descompassado. Ela havia dado o primeiro passo. Mas amanhã seria o verdadeiro teste. Júlia chegou com uma mala. Trouxe opções de roupa. Você vai precisar estar impecável, poderosa, inabalável. Eu não sei se consigo fazer isso, Rafaela admitiu. Você consegue, Júlia disse firmemente. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Rafa. Eles tentaram te destruir e não conseguiram. Amanhã você mostra para todos quem você realmente é. Rafaela assentiu, mas suas mãos ainda tremiam. Amanhã ela estaria cara a cara com Enzo. Amanhã o mundo inteiro saberia sua história. Amanhã ela confrontaria os verdadeiros culpados. Mas mais importante, amanhã ela lutaria por si mesma. E dessa vez, ela não perderia. Em outro lugar da cidade, Bruno Almeida recebia uma mensagem de Camila. O artigo sai amanhã. Finalmente vamos nos livrar dela de vez. Ele sorriu, sem saber que Rafaela Silva já havia declarado guerra. E desta vez, ela não estava lutando sozinha. O palco estava montado. As peças estavam em posição. E o confronto final estava a apenas algumas horas de distância. A sala de imprensa da Castellani Technologies estava lotada. Jornalistas de todos os principais veículos do país, câmeras, fotógrafos e até algumas celebridades corporativas curiosas. Todos queriam ver o escândalo do ano se desenrolar ao vivo. Rafaela chegou 15 minutos antes, usando um terno azul marinho impecável que Júlia havia insistido que ela comprasse. O cabelo preso em um coque elegante, maquiagem discreta mas marcante, salto alto que a fazia sentir 3 metros mais alta. Ela parecia executiva, poderosa, inabalável. Por dentro, estava desmoronando. Laura a encontrou nos bastidores. Ele está no escritório. Quer vê-lo antes. Rafaela respirou fundo. Preciso. Enzo estava de pé na frente da janela, as mãos nos bolsos, a postura tensa. Quando ouviu a porta, virou-se rapidamente. Seus olhos encontraram os dela. E por um momento nenhum dos dois conseguiu falar. Ele estava diferente.
Mais magro, olheiras profundas, o terno perfeito não escondendo o quanto ele estava quebrado. Mas seus olhos ainda olhavam para ela da mesma forma, como se ela fosse a única coisa real em um mundo de ilusões. Rafaela. Ele disse, a voz rouca. Enzo, ela respondeu, e o nome ainda parecia estranho em sua língua. Ele começou, então parou. Obrigado por me dar esta chance. Não agradeça ainda. Isso não é sobre você, é sobre mim. Eu sei. Ele deu um passo à frente, hesitante. Mas mesmo assim, obrigado. E Rafaela? Eu sinto muito, profundamente, pelo que fiz, pelas mentiras, por tudo. Você merecia a verdade desde o início. Rafaela sentiu lágrimas ameaçarem, mas as segurou. Você tem o discurso preparado? Não preciso de discurso para a verdade. Ela assentiu. Então vamos acabar com isso. Eles entraram na sala de imprensa juntos, mas separados. O silêncio foi instantâneo, todos os olhos grudados neles. Rafaela viu rostos conhecidos na plateia. Colegas da empresa, alguns tios da família. E lá no fundo, Bruno Almeida e Camila. Sorrisos confiantes nos rostos, Enzo se aproximou do microfone primeiro. Bom dia! Obrigado por comparecerem. Eu sei que há muitas especulações sobre minha vida pessoal e sobre a senhorita Rafaela Silva. Hoje, vamos esclarecer tudo. Ele pausou, olhando diretamente para as câmeras. Há 6 meses, iniciei um projeto pessoal de pesquisa sobre relacionamentos transacionais na sociedade moderna. Como parte dessa pesquisa, assumi uma identidade falsa e trabalhei como acompanhante profissional em uma agência discreta. Meu objetivo era entender as motivações humanas por trás dessas interações. O murmúrio na sala foi imediato. Flashes dispararam. Enzo continuou, a voz firme. Foi nesse contexto que conheci Rafaela Silva. Ela havia contratado os serviços da agência para um evento familiar, sem fazer ideia de quem eu realmente era. Eu aceitei o trabalho mesmo sabendo que ela era funcionária da minha empresa. Isso foi profundamente errado. Foi uma violação de confiança, de ética e da dignidade dela. Rafaela deu um passo à frente, ficando ao lado dele no palco. Sua voz saiu clara e forte. Eu contratei aquele serviço porque estava desesperada. Minha família me pressionava. Meu ex-namorado me humilhara e eu queria apenas uma noite onde pudesse me sentir valorizada. Eu não sabia quem Léo Andrade realmente era. E quando descobri, me senti usada, traída e destruída. Ela olhou para Enzo brevemente, então voltou para as câmeras. Mas há mais nessa história. A exposição do nosso envolvimento não foi acidental. Foi orquestrada por 2 pessoas com agendas específicas. Rafaela acenou e Laura entrou com uma apresentação digital. Na tela grande, e-mails, mensagens, registros de chamadas. Bruno Almeida, supervisor do departamento administrativo, estava sendo investigado por desvio de recursos. Ele precisava de uma distração. E Camila Santos, minha própria prima, tinha inveja do meu sucesso profissional. Juntos, eles conspiraram para expor minha conexão com o Sr. Castellani da forma mais prejudicial possível. As câmeras se viraram para Bruno e Camila. O rosto dele estava branco. Ela tentou se levantar para sair, mas seguranças já estavam bloqueando as saídas. Esses são os e-mails entre eles. Rafaela continuou, apontando para a tela, planejando quando e como revelar a informação. Aqui está Bruno contatando a revista Capital com uma dica anônima. E aqui Camila compartilhando fotos que ela tirou secretamente no jantar de família. O caos explodiu. Jornalistas gritando perguntas. Câmeras focando em Bruno e Camila. Flashes por todo lado. Enzo voltou ao microfone, a voz cortando o barulho. O que eu fiz foi errado. Manipulei uma situação. Menti sobre minha identidade e, no processo, arrisquei a carreira e a reputação de uma mulher extraordinária. Mas o que Bruno Almeida e Camila Santos fizeram foi criminoso. Eles conspiraram para destruir reputações, chantagem emocional e, no caso do Sr. Almeida, desvio de fundos corporativos. Ele pausou, olhando diretamente para Bruno. Você está demitido
e estou pressionando charges completas. Não só pelo desvio de recursos, mas por difamação e conspiração. Bruno se levantou, vermelho de raiva. Você não pode provar nada. Isso é perseguição, porque eu expus seu caso ilícito. Posso provar tudo, Enzo disse calmamente. Tenho 6 meses de registros de auditoria, mostrando suas transações fraudulentas. Tenho suas comunicações com a senhorita Santos. E tenho testemunhas que você tentou coagir para mentir sobre a senhorita Silva. Rafaela deu um passo à frente. Quanto a você, Camila, sua voz estava carregada de emoção, mais firme. Você era minha família. Eu confiava em você. E você usou isso para me destruir, porque não suportava ver alguém que você considerava inferior ter sucesso. Camila finalmente falou, a voz estridente. Você sempre achou que era melhor que nós. Sempre se fazendo de vítima, a pobrezinha que lutou sozinha. Eu lutei sozinha! E Rafaela respondeu. Acerto, cada conquista, cada promoção eu ganhei com trabalho, não com conexões familiares ou manipulações. E você não conseguiu aceitar isso? Uma jornalista gritou uma pergunta. Senhorita Silva, você está dizendo que sua promoção foi legítima? Rafaela virou-se para as câmeras. Minha promoção foi baseada no meu trabalho. Sim, o timing foi influenciado pelo envolvimento pessoal, mas o mérito era real. Meus relatórios, minhas análises, minhas contribuições, tudo está documentado. Qualquer um pode revisar meu portfólio. Enzo adicionou, Rafaela Silva é uma das profissionais mais talentosas que já trabalharam nesta empresa. Sua promoção estava atrasada há meses, antes mesmo de nos conhecermos pessoalmente. Meu erro foi não ter feito isso através dos canais apropriados, permitindo que pessoas como Bruno Almeida a mantivessem suprimida. Outra jornalista, Sr. Castellani, vocês estão em um relacionamento? O silêncio que se seguiu foi pesado. Enzo olhou para Rafaela, a pergunta clara em seus olhos. Ela respirou fundo. Não, ela disse claramente. Estamos aqui hoje para limpar nossos nomes e expor a verdade. Não para discutir sentimentos. A decepção no rosto de Enzo foi visceral, mas ele a sentiu. A senhorita Silva tem todo o direito de nunca mais querer falar comigo. O que eu fiz foi imperdoável. Mas, Rafaela continuou surpreendendo todos, incluindo Enzo. O que ele sentiu, o que nós sentimos, não foi parte da farsa. Isso foi real. Confuso, complicado, construído em cima de mentiras, mas real. Ela virou-se para olhar Enzo diretamente pela primeira vez. Você me machucou profundamente. Me fez questionar tudo sobre mim mesma. Mas você também me mostrou que eu era capaz de mais do que eu acreditava. Me fez lutar por mim mesma de uma forma que eu nunca tinha feito antes. Lágrimas começaram a cair, mas ela não as limpou. Então, não, nós não estamos em um relacionamento. Mas talvez um dia, quando as feridas cicatrizarem e a verdade não for mais tão dolorosa, talvez possamos descobrir quem realmente somos sem as mentiras. Enzo não conseguiu segurar mais. Rafaela, eu te amo. Amo quem você é. Amo sua força, sua inteligência, sua bondade. Eu não mereço seu perdão, mas vou passar o resto da minha vida tentando ser digno dele. A sala explodiu em flashes e gritos, mas Rafaela só conseguia ver Enzo, o homem quebrado à sua frente, expondo sua alma para o mundo. Eu não sei se posso amar você agora, ela disse honestamente, mas eu quero tentar, quando for a hora certa. Quando ambos soubermos quem realmente somos. Um sorriso pequeno, esperançoso, curvou os lábios dele. Eu vou esperar, quanto tempo for necessário. Marcos, o diretor de comunicações, encerrou a coletiva enquanto jornalistas gritavam mais perguntas. Seguranças escoltaram Bruno e Camila para fora, onde policiais já estavam esperando. Nos bastidores, Rafaela finalmente desmoronou. Júlia a segurou enquanto ela chorava. De alívio, de dor, de exaustão. Enzo ficou à distância, respeitando o espaço dela, mas seus olhos nunca saíram dela. 3 meses depois, Rafaela abriu sua própria consultoria de marketing digital. Pequena, independente, construída com suas próprias economias e alguns clientes que acreditaram nela. Não era glamurosa, mas era dela.
completamente dela. Enzo havia se afastado temporariamente da Castellani Technologies, deixando o conselho administrar enquanto ele reavaliava prioridades. Alguns acionistas ficaram furiosos. Outros, surpreendentemente, respeitaram sua honestidade. Eles não haviam se falado desde a coletiva, mas Enzo enviava flores uma vez por semana, sempre lírios brancos, sempre com um cartão simples, esperando, e Rafaela os aceitava. Bruno foi processado e condenado por fraude corporativa. Camila tornou-se persona non grata na família, sua reputação destruída pela crueldade exposta. Foi em uma tarde chuvosa de quinta-feira que Rafaela finalmente pegou o telefone. Enzo? Rafaela. Ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Oi, oi. Ela respirou fundo. Você ainda está esperando? Sempre. Então, talvez possamos tomar um café. De verdade desta vez. Sem mentiras, sem disfarces. Apenas Enzo e Rafaela conhecendo um ao outro pela primeira vez. O silêncio do outro lado era carregado de emoção. Eu adoraria isso. Mais do que qualquer coisa. Amanhã, naquele café onde nos conhecemos, eu estarei lá. No dia seguinte, Rafaela chegou primeiro nervosa. Quando Enzo entrou, ela mal o reconheceu. Não havia máscaras, não havia personagens. Apenas um homem, vulnerável e esperançoso, olhando para ela, como se ela fosse a resposta para todas as perguntas que ele nunca soube fazer. Oi, ele disse, sentando-se à frente dela. Oi, ela respondeu, e dessa vez tudo era real. Eles conversaram por horas, sobre erros, sobre perdão, sobre como reconstruir confiança tijolo por tijolo. Não foi fácil, não foi perfeito, mas foi honesto. Eu ainda estou com raiva às vezes, Rafaela admitiu, quando lembro como tudo começou. Você tem todo o direito, Enzo disse. E eu vou passar o tempo que for necessário ganhando sua confiança de volta. Pode levar anos. Eu tenho o resto da minha vida. Rafaela sorriu e foi genuíno. Vamos devagar. Conhecer um ao outro de verdade. Sem pressão, sem expectativas, apenas ver o que acontece. Enzo pegou a mão dela sobre a mesa, perguntando permissão com os olhos. Quando ela não se afastou, ele entrelaçou os dedos nos dela. Obrigado. Ele sussurrou, por me dar uma segunda chance. Por ser mais forte do que qualquer um que eu já conheci. Por me ensinar que o amor real não tem preço, não tem atalhos e não pode ser baseado em mentiras. Você me ensinou algo também, Rafaela disse. Que eu sou mais forte do que pensava, que mereço lutar por mim mesma. E que às vezes as coisas mais verdadeiras vêm dos começos mais improváveis. Eles saíram do café juntos, lado a lado, mas não apressados. Não havia beijos cinematográficos, não havia declarações grandiosas. Apenas dois seres humanos imperfeitos, caminhando em direção a algo real. Meses se transformaram em um ano. Um ano se transformou em 2. E lentamente, peça por peça, eles reconstruíram não apenas confiança, mas um amor baseado em verdade. No dia em que Enzo finalmente pediu Rafaela em casamento, dessa vez sem disfarces, sem mentiras, apenas ele mesmo ajoelhado em frente à mulher que havia transformado sua vida, ela chorou. Sim, ela disse puxando-o para cima. Mas preciso que você entenda uma coisa. Qualquer coisa. Eu não estou dizendo sim ao CEO bilionário. Estou dizendo sim ao homem que esperou. Ao homem que admitiu seus erros. Ao homem que me mostrou que o amor real exige coragem de ser vulnerável. Enzo segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu estou pedindo a mulher mais extraordinária que já conheci. Não a assistente, não a empresária, mas a Rafaela que me ensinou que o valor real de uma pessoa não tem nada a ver com títulos ou status. O beijo que selou o compromisso foi diferente daquele primeiro no metrô. Esse carregava o peso de tudo que eles haviam superado. Todas as lágrimas e toda a verdade. No casamento, pequeno e íntimo, apenas as pessoas que realmente importavam, Enzo fez seu voto. Rafaela, você me encontrou quando eu estava perdido, escondido atrás de mentiras. Você me desafiou a ser real, mesmo quando a verdade era dolorosa.
E você me ensinou que o amor verdadeiro não começa em contos de fadas. Começa em escolhas, em honestidade e em dois seres humanos imperfeitos decidindo construir algo maior que eles mesmos. Rafaela, com lágrimas nos olhos, respondeu: Enzo, você me machucou, mas você também me ensinou a lutar. Não por um relacionamento, mas por mim mesma. E no processo, descobrimos que o amor mais forte é aquele que sobrevive à verdade. Eu te escolho, hoje e sempre, não apesar de nosso começo conturbado, mas por causa dele. Porque nos ensinou que nada vale a pena se não for real. A história que começara com uma mentira desesperada e um disfarce cuidadosamente construído, terminava com a verdade mais pura, que o amor real não tem atalhos, que a redenção é possível e que, às vezes, as jornadas mais improváveis nos levam exatamente para onde precisamos estar. Anos depois, quando seus filhos perguntassem como os pais se conheceram, Rafaela e Enzo ririam e contariam a história completa. A parte constrangedora, a parte dolorosa, a parte redentora. Porque essa era a história deles, imperfeita, complicada e absolutamente real. E no final, descobriram que o melhor tipo de amor não é aquele que começa perfeito. É aquele que sobrevive à imperfeição e escolhe continuar dia após dia na verdade e na luz.